Olá, paz e bem. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o silêncio. Importante observar que o silêncio ele é um dos pontos, um dos momentos que nos favorece a vivência do ser cristão verdadeiramente. É muito fácil falar que se é cristão, é simples. Mas a realidade é que em momentos de dificuldade é que nós conseguimos saber os alicerces nossos e das pessoas. É nesses momentos que a gente consegue saber se a vida de oração de fato deu fruto. Se não existe paz quando estamos num momento crítico, é porque ela nunca existiu, porque é fácil ter paz quando tudo está em paz, é fácil ter fé quando tudo está disposto, está arranjado, está favorável para que se tenha fé. Existe 12 graus do silêncio. Existe exatamente um livro chamado 12 Graus do Silêncio, que existe um cupom de desconto na Cultor de Livros. Eu vou deixar aqui abaixo o local em que você pode acessar o material para que você tenha acesso à compra desse livro, que é muito importante nesse momento em que a gente está trabalhando vários pontos em relação à vida espiritual. E aqui eu quero comentar alguns pontos falados ali naquele livro. Não todos, porque o livro é infinitamente rico, mas eu vou fazer alguns adendos. O primeiro degrau do silêncio é falar pouco às criaturas e muito com Deus. Parece muito comum para nós escutar essa fala, mas dificilmente nós colocamos em prática esse primeiro degrau. Essa escalada de falar com Deus tem alguns atos que nos favorecem. Como é que você consegue falar mais com Deus do que com as criaturas? Usando recursos materiais que a própria igreja nos dispõe. Então, existem os livros espirituais, os devocionais, que a gente já falou. Abraçar o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Abraçar a regra, caso você pertença a uma comunidade ou um mosteiro, que eu sei que tem alguns que escutam e que pertencem a essa doação de vida. E esse abraçar do Evangelho, dos princípios do Evangelho, da prática de uma virtude, é estar em contato com Deus e dar mais valor a Deus do que as criaturas. Também temos várias outras questões que estão dentro desse silêncio. E veja que ele é caracterizado por atos. É interessante isso, às vezes a gente acha que o silêncio tem a ver com não falar propriamente, e sim, também. Mas aqui são atos e os atos falam. Então você, ao abraçar o Evangelho, abraçar a regra, respeitar os lugares sagrados, tudo isso você está se voltando mais a Deus do que as criaturas. E aí nós entramos num ponto importante desse grau do silêncio, que é o pudor. Eu falo muito sobre a virtude do pudor por conta do trabalho que fazemos, no apostolado, mas o pudor ele tem relação com os sentidos. Então nem tudo o que você quer falar você deve falar, nem tudo que está ali disponível para ser escutado você deve escutar, nem tudo que está ali disposto para que você veja você deve ver, você deve ter um pudor, que é um véu que protege os seus sentidos de absorver continuamente coisas inúteis. E é interessante que, obviamente, observando tudo que faz parte desse primeiro degrau, nós temos ali uma guerra estabelecida entre as diversas coisas inúteis que são colocadas diante dos nossos sentidos e a voz de Deus expressa nos sermões, nos livros espirituais, nas Sagradas Escrituras, nas palestras, nas boas disposições colocadas diariamente à nossa volta, que muitas vezes nós não damos ouvidos, olhos ou atenção por conta dessa atenção dispensada a coisas inúteis, ou seja, pela falta de pudor. Essa falta de pudor, obviamente, vai interferir nos comportamentos, porque veja que eu falei que esse silêncio do primeiro degrau tem muito a ver com o comportamento, tem muito a ver com atos. Então, se você está dando ouvido a coisas inúteis, olhos, e falando coisas inúteis e conversando coisas inúteis, obviamente o seu comportamento será completamente imbuído disso.
atualmente nós temos essa realidade muito presente na internet, que é um bem muito bom, porque você está me escutando graças à internet, graças à rede social, mas, por outro lado, ela também pode tirar muito tempo da sua concentração e isso reverte sim no seu comportamento, tanto que os sentidos imbuídos de coisas inúteis se torna impaciente, sem atenção, sem concentração. Então, na verdade, muitas vezes se pega as Sagradas Escrituras ou um livro sagrado, você não tem atenção porque o seu espaço interior está tão agitado que não consegue alimentar-se de coisas saudáveis. É como aquela criança que se acostumou a comer muito salgadinho, muita coisa ruim, que ela acha gostoso. E quando ela vê um prato de arroz e feijão na frente, por mais que seja melhor nutricionalmente e vai lhe fazer bem e sustentar muito mais, não lhe apetece. Ela queria muito mais estar comendo um McDonald's ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ela está com o paladar viciado, essa criança. E nós, de certa forma, por conta das diversas coisas que nos vêm através da mídia, das redes sociais, nós estamos sufocados de informação. Pode ser que você não esteja falando necessariamente, mas o seu interior está num turbilhão de barulho por conta dessa exposição exagerada às informações. E isso, obviamente, não te permite ter o mínimo de recolhimento e quietude necessária para dispensar um tempo à leitura e escutar a voz de alguém que está presente em todos os lugares, mas costuma falar baixo. Essa inquietação interior nos impede de escutar a voz de Deus. Então, muitas vezes nós ficamos nesse estado de inquietação por conta da falta do pudor. E nós temos o segundo degrau. Veja que o segundo degrau, ele também é ativo. É um silêncio no trabalho. Ou seja, é um silêncio do movimento. Olha que coisa interessante. A minha formação é fisioterapeuta. Então, observar movimento é uma coisa que eu fui treinada para fazer durante toda a minha formação e exerci durante aí quase 6 anos que trabalhei na área. O movimento, ele pode ser completamente barulhento ou ele pode ser harmônico a ponto de se desenvolver num silêncio belo de se ver. Quem já fez algo em relação ao movimento, que tem harmonia, equilíbrio, graça, sabe? Tem assim uma referência melhor do que eu estou falando. Mas talvez um exemplo que possa deixar mais claro para você que não é da área da saúde, mas também nunca fez nada em relação à arte, enfim. Por exemplo, imagine você num local, todo mundo se levanta ao mesmo tempo. E depois todo mundo senta ao mesmo tempo. Locais assim que as pessoas são convidadas a fazer coisas em conjunto. Você percebe que existem algumas pessoas que fazem o mesmo movimento, fazendo barulho, e tem outras que não. Esse silêncio do movimento, do gesto, tem ligação com uma coisa que a gente fala modéstia, do porte, dos olhos, dos ouvidos, da voz, ou seja, dos atos exteriores. Olha que interessante, eu estou falando sobre pudor e modéstia dentro de uma realidade do silêncio. Não é uma adaptação, eu não estou fazendo uma adaptação, é assim. Ao falar sobre silêncio, se fala sobre pudor e modéstia. Por quê? Porque são duas virtudes que crescem neste solo chamado silêncio. Então, moderar o comportamento, equilibrar, harmonizar os gestos faz parte da modéstia. Harmonizar os olhares, harmonizar o tom da voz, o porte, não ser uma pessoa afoita para fazer as coisas. São coisas que fazem parte da virtude da modéstia e faz parte do segundo degrau do silêncio. E olha que interessante essa questão do olhar.
Por exemplo, você está num local e isso vai ensinar São Bernardo de Claraval nos degraus da soberba, que o monge, ele pode estar no mosteiro, mas ele está no local e está com os olhos ávidos para ver tudo o que está acontecendo, tudo o que estão falando. Isso não só é falta de modéstia, mas já é sinal de uma falta de silêncio absurda. E veja, ele não está falando, é que os sentidos estão completamente agitados. Esse degrau é importante porque ele prepara a alma para deixar Deus passar. Eu estou falando dos graus do silêncio em relação ao exterior, antes de falar do interior. Talvez você já tenha notado, e isso não é uma adaptação minha, assim ensina os santos da igreja, que o silêncio exterior leva ao silêncio interior. Essa decisão ativa de controlar, de moderar os gestos, os comportamentos, gera uma alteração interior. É muito difícil para uma alma alcançar um silêncio interior que é tão querido por muitos sem passar por esses 2 degraus. Porque às vezes se quer ter silêncio interior, mas não tem o pudor com os sentidos, escuta tudo que tem para escutar, pega todas as notícias, está ávido para ver tudo, está ávido para falar sobre tudo, está sempre agitado, está sempre fazendo as coisas de forma desarmônica, impaciente. A alma não conseguirá ficar em paz dessa forma. E agora nós vamos para o 3º grau do silêncio. O 3º grau é o grau que considero mais difícil. A partir do 3º grau, nós só temos graus difíceis, que é o silêncio da imaginação. Nesse ponto, nós veremos que a nossa percepção de silêncio está muito imatura, já que só compreende o 1º degrau praticamente, nem isso direito, do silêncio. A imaginação, ela pode ser a porta das emoções, das divagações. Existem alguns temperamentos que têm a imaginação mais aflorada, o caso do melancólico, por exemplo, porque ele tem um espaço interior mais rico e é justamente mais rico por conta da imaginação. Mas ela também pode ser uma forma de apresentar à alma as belezas do céu, o Calvário, uma forma de você, ao apresentar as realidades celestes, fazer com que a alma contemple. Assim ensina Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, no Caminho da Perfeição. Ela fala que é muito bom imaginar como Jesus à sua frente, levar uma imagem sagrada para que você possa memorizá-la. Isso não é uma coisa que é fora da tradição da igreja, pelo contrário, nós levamos muito em consideração a imaginação. Por isso que as igrejas são adornadas, os livros de catequese mais tradicionais costumam ser muito ilustrados. Por quê? Porque essas ilustrações entram no imaginário e é elas que vão alimentar a alma nesses momentos de recolhimento. Então, se você não tem alimentado a sua alma com coisas relacionadas à vida eterna, ao que é celestial, muito provavelmente você tem dado outro alimento. Se você tem dado um outro alimento, a alma vai ficar agitada, ela vai ter uma imaginação que divaga por coisas que ou são completamente irreais, ou são completamente, podem ser, no caso de alguns, pode acontecer, de serem pecaminosas. Mas a imaginação, ela é uma forma de ajudar a alma, de servir a alma para silenciar, através da contemplação. Isso é possível somente alimentando a alma com boas coisas, nutrindo a alma com bons livros, principalmente com boas imagens, tendo o hábito de se expor a obras de arte, a boas ilustrações sacras e também tomando muito cuidado novamente, usando o pudor já lá estabelecido no 1º degrau, para selecionar o que entra e o que pode sensibilizar a sua imaginação. Tem almas que são muito susceptíveis a algumas coisas, filmes, séries, livros, que
E olha que eu não estou falando daqueles que são pecaminosos, daqueles que são incastos. Não estou falando deles, porque eles não devem ser lidos, não devem entrar na lista de leitura de alguém que de fato se importa com a vida espiritual. Eu estou falando que ainda que não seja livros dessa categoria, algumas almas não têm uma boa leitura com livros mesmo que não tenham esses pontos. Por quê? Porque às vezes a imaginação dela ainda está muito adoentada. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre, novamente, porque acredito que eu já devo ter falado sobre isso, essa percepção dos padres do deserto sobre o adoecimento da nossa alma. Nós temos que ter essa postura de que nós não estamos sadios, porque só assim nós conseguiremos ir atrás do remédio. Sem essa percepção de que nós estamos adoecidos, fica muito difícil você conseguir compreender o que eu estou falando. Porque para você vai ser tudo não tem problema, mas na verdade tem. E assim como um doente de determinada gravidade, ele não pode comer determinadas coisas, ele não pode fazer determinados esforços, assim algumas almas que dependendo do histórico que teve, do que passou, não será bem-sucedida em determinadas exposições, em determinadas situações. E a melhor forma de não cair de novo, não adoecer mais ou de novo, é simplesmente saber as suas próprias limitações, acolhê-las no sentido de recorrer a Deus e não se expor indevidamente. Esse é o silêncio da imaginação, que tem muita relação com os alimentos que damos à imaginação, e é por isso que uma das coisas que tenho me dedicado é indicar livros que vocês podem fazer uso sem ter aí um adoecimento da imaginação. Quarto degrau é o degrau ativo, mas que tem um percentual da graça a partir do quarto degrau. É o silêncio da memória, é o silêncio de ficar remoendo coisas do passado, das coisas que poderiam ter acontecido ou das coisas que não deviam ter acontecido. Isso também é sinal de uma imaginação completamente agitada, que não conhece o silêncio. E o quarto degrau é justamente quando a imaginação já aquietada, ela silencia as memórias e se desdobra num agradecimento a Deus, numa ação de graças. Então não mais a imaginação tenta ficar ali achando caminhos possíveis do que poderia ter sido, do que poderia ter dito, do que poderia ter retrucado, mas simplesmente dá ação de graças a Deus, porque a sua providência fez com que determinado caminho fosse percorrido. Esse é o silêncio do quarto degrau. Depois nós temos o quinto, que é o silêncio às criaturas. Veja que o primeiro degrau é falar mais com Deus que com as criaturas. O quinto degrau é silêncio às criaturas, ou seja, é buscar não mais ficar se justificando as criaturas ou buscando as criaturas desnecessariamente. Esse degrau tem muita relação com o conselho de Santa Teresa d'Ávila, que fala pra gente não buscar se justificar diante das pessoas. Às vezes acontece algumas coisas, a gente quer, mas foi por causa disso, daquilo, para tentar, de alguma forma, que a pessoa te entenda. E isso gera, se não ativamente, se não de forma exposta, aquelas reações que eu, você e todo mundo, acho, no mundo faz, que é gerar respostas interiores. Então, no seu interior, você fica repassando milhares de vezes aquela situação e a cada vez você responde de um jeito e a pessoa responde de novo e aí você responde de novo e a pessoa responde de novo e aí você fica numa briga por horas na sua cabeça de um fato que aconteceu às vezes há um tempão atrás. Então esse silêncio interior também engloba essas respostas interiores que normalmente a gente tem às criaturas, mesmo que elas não estejam presentes. Ele nos leva a descansar na majestade divina, nesse jardim secreto que eu gosto de falar, que eu chamo esse espaço interior, nos leva a descansar na graça. Deus se mostra, claro que parcialmente,
E tudo que é distração, que não é Deus, vai sendo deixado de lado de pouco em pouco. E veja que aqui eu já estou falando mais em relação ao interior. Aí sim eu saí do externo, a partir do momento em que eu comecei a falar do degrau da imaginação, e passei a instaurar esse silêncio que já estava sendo instaurado externamente no espaço interior, na imaginação, nas memórias, depois nas respostas às criaturas, mas que fica internamente em nós. E passamos então ao 6º degrau. O 6º degrau é o silêncio do coração. Esse silêncio do coração, ele engloba diversas coisas. Então, nós já estávamos lá no silêncio da língua, no 1º degrau, que engloba também o silêncio dos outros sentidos. Depois entramos no silêncio da imaginação, da memória. As criaturas, o que nós gostaríamos de responder às criaturas também cai no silêncio. Mas o coração, ele pode ainda ficar com ruídos, ele pode ainda ter ruídos. E quais são os ruídos do coração? E aqui, alguns vão se espantar. Os ruídos do coração são afetos, antipatias e desejos demasiados, que são exacerbados, que é demais. Isso também deve cair no silêncio. Assim como também aquele zelo indiscreto também deve cair no silêncio. Ou o fervor exagerado também deve cair no silêncio. Até os suspiros, mesmo que de amor, também devem cair no silêncio. Tudo o que é exaltado deve cair no silêncio. Esse silêncio do 6º degrau é um silêncio que é característico da alma que se encontra diante da presença de Deus, da Shekinah. Em hebraico é Shekinah de Deus, a presença de Deus, que é diante dele todo ser emudeça. Ele não é um silêncio forçado, não é um silêncio triste e também não é um silêncio de desencorajamento, que às vezes, a olhos pouco nutridos na espiritualidade, pode parecer um silêncio triste, um silêncio forçado, mas não é. É um silêncio que vem da imitação do que acontece no céu. E alguns agora vão ficar um pouco incomodados, porque no céu se vive um perpétuo silêncio. Mas é aquele silêncio que tem movimentos, vozes e cantos que tão harmoniosos estão com este silêncio, que com ele se unem. Então no céu nós temos o bater das asas dos anjos, o santo, santo, santo dito pelos anciãos. Nós temos o canto dos anjos, mas nenhum desses atos, nenhum desses movimentos, nenhum desses sons quebra o silêncio. Quem tem o costume de escutar canto gregoriano percebe que às vezes as notas elas são tão altas que elas somem no silêncio. O som, o movimento, ele está no silêncio e com ele se harmoniza e não o quebra e nem o destrói. Essa realidade do 6º degrau é uma realidade que tem muita ligação com o silêncio do Getsemane, que é o momento da agonia do Senhor. O fiat do Senhor não quebra o silêncio do momento do jardim da agonia. Esse silêncio do coração é a primeira nota que a alma canta em unissono com o canto celestial. E nós então entramos no 7º degrau, que é o silêncio da natureza. Esse silêncio é um silêncio muito oportuno e nós vemos na vida dos santos com muita clareza esse silêncio, que é o silêncio à vista da própria incapacidade, que tem realmente conhecimento da própria baixeza. Também tem relação com o silêncio diante dos desprezos ou das preferências. Existe um apotegma dos Padres do Deserto que diz assim: o monge estava falando ao seu discípulo como é que ele deveria ser
Então ele mandou esse discípulo até um lugar que tinha muitas pedras, era um cemitério. E ele falou assim: vai e xinga as pedras. O discípulo foi e xingou as pedras. E voltou. E o monge perguntou: então, o que elas fizeram? Nada, o discípulo respondeu. Ele falou: então vá lá e louve as pedras. O discípulo foi, falou vários elogios às pedras e voltou. E o mestre perguntou: então, como foi? Nada. Muito bem, então você deve ser como essas pedras. Essa passagem dos Padres do Deserto me lembra muito uma outra passagem, que é de um monge que dizia sempre digo a mim mesmo: lembra-te que estás morto há 50 anos. Lembra-te que estás morto há 3 anos. Lembra-te que estás morto há 4 anos. E os anos se referiam ao tempo que ele havia entrado no deserto. E essa realidade nos aproxima de um louvor no silêncio, que é o verdadeiro louvor. Uma flor, quando ela abre em silêncio, louva a Deus em silêncio. Então nós também devemos em silêncio louvar a Deus no silêncio, na pena, na contradição, nas preferências, nos elogios. É um ponto muito difícil, é o pico da humildade, mas é a proposta do Evangelho. É o silêncio da transfiguração. Esse silêncio interior, ele transfigura no querer de Deus e não no que tudo ao nosso redor e até a nossa própria natureza diz que somos. Porque muitas vezes os defeitos, eles nos aprisionam, eles agitam a nossa alma, a ponto que muitas vezes nós esquecemos de observar que no silêncio nós conseguimos nos aproximar gradativamente do querer de Deus a nosso respeito. E aproximando, nós somos transfigurados e recebemos forças para combater esses mesmos defeitos da natureza. Tem uma aula no Educati que nós trabalhamos os defeitos dos santos. Acho que são 11 santos. Enfim, é um material maravilhoso que eu encontrei e que meus alunos gostam muito dessa aula. E é uma aula em que, basicamente, a conversão deles era melhorar os defeitos do temperamento, da natureza deles, as coisas que eles tinham, assim, inerente, era do fundo mal deles, como diria São Luís Leão de Montfort. 8º grau, o silêncio do espírito. Existe aqui uma distinção entre o coração, então o coração tem a ver com os afetos, com aquelas coisas que nós temos em nós que são desajustadas em relação a antipatias, desejos e tudo mais. E o silêncio do espírito tem relação com calar os pensamentos inúteis, não os pensamentos, porque é difícil, você não tem como não pensar, a mente pensa, assim como o estômago digere, enfim, né? O coração bate, a mente pensa, mas pensamentos inúteis, esse é o 8º grau. Esse silêncio do espírito tem relação com o silêncio da intenção. Então a intenção, ela se transfigura numa intenção pura, simples, que não busca coisas pessoais, é um silêncio das próprias operações, da própria vontade de ter mérito nas coisas. Esse é o silêncio do 8º grau. 9º grau, silêncio do juízo, que são os silêncios das opiniões, sem faltar a prudência e a caridade. É difícil nós não termos nenhuma opinião? É, porque muitas vezes nós vemos e logo julgamos aquele ato, que não tem nada de anormal. O que Jesus nos ordena é que não haja julgamentos temerários. Você não sabe o que vai no coração da pessoa, então não tem como você julgar. Obviamente que ele não está falando de coisas obviamente erradas. Isso nós até comentamos na carta aos Romanos, no texto que está disponível no blog sobre a carta aos Romanos escrita por Santo Agostinho. Ele fala sobre os juízos e opiniões. Tem muita relação com o silêncio dos próprios anjos. Os anjos, eles obedecem independente do que eles acham. Inclusive, os anjos rebeldes são rebeldes justamente porque eles achavam que Deus estava errado. Basicamente, a história é essa.
O silêncio dos anjos bons, e nós falamos muito isso no devocional no blog, os devocionais semanais, que são tomistas, eles obedecem, sem emitir opiniões ou achismos em relação à vontade de Deus. Tanto que, por sua vez, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, que se Deus quisesse que eles ficassem por eras colhendo areia da praia, eles iriam fazer, independente de não ver nenhum benefício, nenhuma vantagem naquilo, na mente deles. E olha que os anjos têm uma mente, uma inteligência muito superior a nós. A providência coloca muitas vezes situações, e as situações devem ser aceitas. São Tomás, ao explicar como é que um anjo se comporta quando a alma que ele é guardião se desvia ou está prestes a passar por uma tentação, ou vai acontecer alguma coisa, ele faz o que lhe compete. Explica São Tomás, diz que o anjo faz o que ele consegue fazer, o que está ao alcance dele, que veja bem, já é bastante coisa. Mas se mesmo assim ele percebe que não tem como, que a alma vai passar por aquilo mesmo, ele se recolhe e adora na vida do seu protegido a vontade de Deus. Pois é, esse é o 9º grau do silêncio. O 10º grau do silêncio é o silêncio da vontade. O exterior do silêncio da vontade é obedecer aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque você tem que silenciar o que você acha e seguir o que está nos mandamentos. E aqui eu vou precisar te pedir para ver a catequese sobre os mandamentos, porque percebo que muitos não compreendem o que de fato significa cada ponto do mandamento, o que quer dizer cada mandato do Senhor. Esse silêncio da vontade, então, está em silenciar o que nós achamos e realmente se inclinar, se prostrar diante da vontade de Deus mostrada nos 10 mandamentos. Depois existe um silêncio interior. Veja que aqui eu nunca vou falar para você assim, o interior é melhor que o exterior. Bobagem, não existe isso. O exterior vem junto com o interior vem junto com o exterior. Nós somos alma e corpo. Então, o silêncio da vontade no interior se refere a silenciar a angústia dos porquês, por que isso, ou do até quando isso, do porquê aconteceu isso. Esse é o silêncio da vontade. É o silêncio que foi vivido na crucificação, por exemplo. A palavra é muito clara em dizer que ele não emitiu nenhum som, ele foi quieto ao matador. É aquele silêncio que realmente acontece diante do olhar que é severo muitas vezes de Deus. É um olhar severo para o nosso bem. Por isso que o salmista fala naquele salmo, né? A mão de Deus não é a mesma, está mudada. É o silêncio que percebe que muitas vezes a mão de Deus mudou por amor, assim como muitas vezes a mão da mãe é aquela que acaricia, mas também é aquela que segura forte para o filho tomar uma vacina, é aquela que muitas vezes corrige, é a mesma mão, é a mesma mãe, é aquele silêncio do abandono, daquele abandono aparente do Calvário. E é onde os santos unem o seu silêncio ao silêncio de Jesus no Calvário. Aí você pode perguntar para mim, nossa, mas já estamos no 10º degrau, tá bom, não deve ter mais o que silenciar, eu nem sei por onde eu começo. É alto, porque quando a gente começa a perceber os graus do silêncio, a gente percebe alto, que nós estamos subindo uma escada, como aquela escada que Jacó viu, e que então São Francisco de Sales vai falar que a alma devota, a Filoteia, sobe essa escada. E a oração, a vida de oração é que nos dá asas para subir essa escada. E aí você vai me perguntar, não deve ter mais nada para silenciar, pelo amor de Deus. Então, mas ainda falta aquele último suspiro do humano, do que tem do fundo humano em nós. Falta ainda uma doce atenção a Deus, só a Deus. E aí nós entramos nos 2 últimos degraus, que é o silêncio consigo mesmo. O 11º degrau. Não falar-se interiormente, não falar consigo mesmo, não se escutar, não se consolar.
esquecer-se de si mesmo. Esse é o 11º degrau. Alguns santos vão dizer que esse é um ponto essencial para unir-se a Deus, que é o silêncio do retorno ao nada, da consciência de ser nada. Tem uma irmã que diz que esse silêncio é mais heróico do que a morte. E aí, quando a alma tem essa capacidade, ela entra então no 12º degrau, que é o silêncio com Deus. No 1º degrau, Deus diz, fala pouco com as criaturas e fala muito comigo. No 12º, o último degrau, ele diz, não me fale mais. E aí, não só a alma fica no silêncio da Shekinah de Deus, no silêncio da presença de Deus, que é lá no 6º degrau, mas aqui no 12º degrau, ela não só está em silêncio diante da presença de Deus, mas como ela se deixa, de fato, se expor, aderir ao silêncio de Deus. Ela mergulha no próprio silêncio de Deus e descansa em Deus. E aí nós chamamos de silêncio da eternidade. É um grau que a alma, então, está unida a Deus na eternidade, mergulhada completamente em Deus. Muito bem, esses são os degraus do silêncio, um caminho que é bom conhecermos, porque ao menos temos a rota. Eu acredito que depois disso você nunca mais terá uma visão superficial do silêncio e poderá pedir a graça de Deus para percorrer os 12 graus do silêncio, que tem correlação com as moradas do castelo interior ou a noite escura de São João da Cruz. Aqui eu quero falar com você sobre algumas coisas práticas. É muito fácil a gente falar da teoria do silêncio, enfim, né? É importante, eu acho muito importante falar sobre os degraus do silêncio. Indico fortemente que vocês leiam o material de apoio deste podcast, com livro, um mapa dinâmico, né, sobre a leitura, que será disponibilizado no blog. Assim você terá uma visão mais clara ainda sobre essa realidade do silêncio. E para isso você precisa se expor ao silêncio. Se expor a momentos de silêncio mesmo, externamente. Parar e ficar um tempo sem buscar o celular, sem buscar, não é a mente vazia, não é isso, mas é nesses momentos de silêncio, que é também um momento ascético, ou seja, você não está alimentando os seus sentidos, você vai perceber, é o que eu costumo falar, né? Em momentos de qualquer tipo de jejum, mas o jejum alimentar e esses momentos de ascetismo fazem com que todos os monstrinhos que estão no fundo mal apareçam. Nós temos um fundo mal, né, que são os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os vícios, que muitas almas estão atreladas aos vícios. Eles, nesse momento de silêncio, assim como no momento de jejum alimentar, eles costumam aparecer. E é importante esses momentos porque você precisa saber onde eles estão. Quem anda morando na sua alma que não é o Senhor? E é no silêncio que você consegue perceber quais são as preocupações que vêm à sua mente. É preocupação com conta? É preocupação com a vida? É preocupação com dinheiro? Será que não é, como diriam os padres do deserto, o demônio da avareza? Não é o vício da avareza? Não é a gula? É preocupação com coisas do mundo? É pensamentos pecaminosos? É a luxúria? É preguiça de fazer esse tipo de atividade? É raiva? É falta de perdão? É ressentimento? É mágoa? O que tem no fundo mal? E você só vai saber se você silenciar. Sem o celular, sem a série, sem a música, sem você falando, sem você escutando alguém, sem você ávido por olhar alguma coisa. E depois desse momento, é claro que você não vai esperar que os monstros se matem sozinhos. Você vai precisar apresentar isso em oração, realmente silenciar e pedir a Deus que lhe ajude, que com você olhe o seu fundo mal, veja o que pode ser mudado. Reze mais a esse respeito, use o seu diário espiritual e gradativamente você vai perceber
que o silêncio não vai te parecer tão horrível, porque tem muitos que ao fazer esse exercício simples, ficaram inquietos, terão medo do silêncio, acharam que vão ter alguma coisa, uma sensação estranha no peito. Isso se chama ansiedade, precipitação. Ansiedade é um tipo de precipitação. Mas se você insistir e pedir a ajuda da graça, você vai conseguir, porque Deus é silêncio. E depois de algumas tentativas, você vai perceber que esse momento se tornará um momento de alegria, com silêncio, oração, e depois você separa um momento, no fim desse horário reservado a silenciar-se, para ler as Sagradas Escrituras, para ler um livro piedoso, tá bem? Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.